Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 1º de junho. Aí, acabamos o mês de maio, já estamos no mês novinho. 1º de junho, terça-feira. Hoje vocês têm aula de matemática, língua portuguesa e arte com a professora Roberta. Vamos lá então, peguem o material, façam um cabeçalho aí no caderno e vamos nós. Vamos começar com matemática então? Matemática. Estamos no livro EMAI. Quem não pegou o livro ainda na escola, corre lá para pegar. Eu estou lá na sala de aula e estou vendo que tem alguns livros lá ainda que não foram retirados, né? Quem não tem o livro EMAI, corre lá para tirar o livro, tá? Já estamos aqui na atividade 1.4, página 14. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a data, né? Registrem a data aí do lado da atividade 1.4. O que nós vamos aprender hoje? Vamos aqui observar as sequências numéricas, né? Os números naturais. Numa reta numérica. Olha aqui uma reta numérica. Essa reta está dividida em pedacinhos iguais, né? Eu fiz aqui 4 tracinhos, mas, né, considerem que os tracinhos têm uma distância igual entre si, tá bom? Para representar alguns números da sequência dos números naturais, na reta numérica, André fez o seguinte desenho, esse desenho que vocês estão vendo aí. O que você observa nessa representação? Primeira coisa que eu já dei a dica aqui, né? Ela está dividida em tracinhos, né? Ela está dividida e as divisões têm tamanhos iguais. Ela estava dividida de forma igual, né? Todos os espaços têm a mesma distância. Qual é outra coisa que a gente pode observar? Que os números estão aumentando de quanto em quanto? Isso mesmo, de 1 em 1, né? Que na reta numérica, então, né? Ela está dividida em tamanhos iguais e que a numeração está aumentando de 1 em 1. Legal. Escrevam, registrem aí na questão A. Da questão 1. Na letra B da questão 1, indique na figura a posição do número 12. Por que será que a Pro fez esses 4 risquinhos aqui, né? Observando aqui essa reta numérica, onde será que vai o número 12? Né? Observem e coloquem aí na reta o número 12 na reta. Podem colocar o 11, podem colocar o 12 também. Fácil, né, pessoal? Vamos lá para a questão 2. Na representação a seguir, a distância entre duas marcas consecutivas. O que é consecutivas? Eu coloquei aqui, ó, consecutivas, um após o outro. Duas marcas consecutivas, essa é a primeira marca, essa é a segunda marca. É igual a 10, tá falando que a distância entre uma marca e outra é igual a 10. Então, eu coloquei aqui, ó, a distância entre a primeira marca e a segunda marca, mais 10. Se você colocar mais 10 aqui, você vai chegar na segunda marca. Escreva o número correspondente a cada ponto de interrogação. Bom, se eu sei que aqui, né, a distância entre um ponto e o outro, né, uma marcação e outra é 10, é só eu ir acrescentando 10, 10, 10, 10, que eu vou conseguir completar os demais quadradinhos. Vamos fazer junto? Do 100, aumentei 10, 110. Do 110, aumentei 10, foi para o 120. Qual seria, então, essa primeira marcação aqui? Do 120, se você acrescentar 10, vai dar 130. Ah, já dei a maior dica, agora vocês completem os demais quadradinhos aqui. Letra A. Qual a distância entre duas marcas consecutivas na representação abaixo? Essa aqui de cima, a distância entre uma marcação e outra é de 10. E nessa daqui, de baixo?
começa no 10.960. A segunda marcação é 10.965, né? Qual é a distância entre uma marca e outra? Conseguem perceber? Escrevam aqui então na letra A. A distância entre duas marcas consecutivas é igual a tananã. E aí, vocês vão ter que completar os quadradinhos aqui. Eu já fiz um primeiro quadradinho aqui, né? 10.960, o segundo é 10.965, 10.970, 2.975, 10.980. Completem os outros que estão faltando. Nossa, professora, que fácil, né? Reta numérica, né? Com distância entre as marcações de formas diferentes, né? A gente tem que conseguir perceber. Essa reta aqui está aumentando de 10 em 10, essa reta aqui está aumentando de tanto em tanto. A primeira reta numérica está aumentando de 1 em 1, né? Fácil, né? Essa primeira parte do livro EMAI é basicamente revisão, certo? Vamos lá para a língua portuguesa. Nós paramos na página 60 do livro Aprender Sempre, né? Aprender Sempre, página 60. Nós estamos fazendo a sequência didática 4, Quem Conta um Conto. E nós paramos aqui na atividade 3 da página 60, né? A gente leu o conto na versão do Espelho Mágico, certo? E vamos ter que analisar algumas questões aqui, depois de ter lido a versão do Espelho Mágico. Quem não leu ainda, chegou a hora, né? Vamos lá, vamos fazer junto duas questões aqui, e tem duas questões dessa página que vocês vão ter que fazer pensando, elaborando a resposta, tá bom? Com base na leitura que vocês fizeram do conto Branca de Neve e os Sete Anões, na versão do Espelho Mágico, responda as questões. Qual é a função do primeiro parágrafo do texto? Como é que começa mesmo? O espelho vai se apresentando, né? Ele vai falando que é o espelho mágico, que ele foi achado pelas crianças, né? A função do primeiro parágrafo é apresentar o espelho como narrador da história. Letra B. O que acontece a partir do segundo parágrafo do texto? A partir do segundo parágrafo, ele começa a contar a história da Branca de Neve, né? Então, o primeiro parágrafo serve para apresentar o espelho como narrador da história. E o segundo, a partir do segundo parágrafo, né, ele começa a contar a história da Branca de Neve. Releia o último parágrafo da reescrita. Essa do versão do Espelho Mágico. Essa daqui. Depois de tantos anos de solidão, esquecido no porão escuro do castelo, perceba agora que todas as histórias tiveram um final feliz. Na história da Branca de Neve, a versão original, né? A Branca de Neve casa com o príncipe, os anões voltam lá para a casinha deles, né? Menos a minha, por isso despeço-me de todos e decido quebrar meu encantamento. Volto a ser um espelho comum, sem voz e sem poderes. Crack. Por que você acha que os estudantes escreveram esse parágrafo? Né? Na versão do Espelho Mágico, quem escreveu essa versão do Espelho Mágico foram alunos do quinto ano, né? De uma escola. Já faz tempo que eles escreveram essa história. Por que vocês acham que eles escreveram esse parágrafo? Explique aqui com as suas palavras, tá? Se precisar, leia o conto novamente para entender um pouco melhor. Por que eles decidiram finalizar, né, o conto desta forma aqui, essa reescrita dessa forma. Questão D. Recupere o planejamento feito pela turma da aula anterior. Todos os acontecimentos importantes foram garantidos na versão da Branca de Neve narrada pelo Espelho Mágico? Quando a gente lê a versão do Espelho Mágico, será que ele mudou completamente a história da Branca de Neve?
ou ele manteve as características, os acontecimentos principais na ordem que aconteceram? Vamos lembrar um pouquinho? Espelho mágico, ele se apresenta, depois fala que a rainha, né, queria muito ter uma filha com tais características. Essa menina nasceu, o nome dela era Branca de Neve. Mas, no parto, depois que Branca de Neve nasceu, a rainha morreu. E o rei se casou de novo, né? Com quem? Com uma mulher muito linda, né? Vaidosa. Mas ela era muito cruel e invejosa, né? Ele vai contando a história da Branca de Neve. Ele vai mudando os fatos? Ele muda os personagens? Não, né? Ele vai seguindo, ele vai contando, item por item, né? Os acontecimentos principais da história original da Branca de Neve, certo? Ele muda alguma coisa? Se vocês compararem os dois textos, vocês vão perceber que ele não muda. O final, talvez, né? No final do conto original da Branca de Neve, não coloca que o espelho mágico, né, perdeu os poderes, certo? Mas as características principais, os acontecimentos principais na ordem que eles acontecem foram garantidos, né? Então, registre aqui. Todos os acontecimentos importantes foram garantidos, né? Nessa versão da Branca de Neve narrada pelo espelho mágico. É isso, teremos uma oportunidade ainda de comparar os dois textos, tá bom? Aguardem a próxima aula, então. Fiz uma gravação de leitura de conto tradicional, né? Assistam o vídeo também da leitura feita pela professora de um conto tradicional. Um beijo e até a próxima aula.